Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou Paulo Rodrigues e está no ar mais um programa da Distrital TV, o Resenha Distrital. Hoje nós vamos conversar com o massagista do Havaí, o Assis Ferreira da Silva, o Terrinha. Vamos aguardar a sua chegada por aqui para darmos início a esse bate-papo de hoje com o nosso companheiro, o Assis Ferreira da Silva. Eu falo de Viana do Alentejo, em Portugal. Hoje aqui um frio de 4 graus, início de inverno. Estamos esperando o nosso convite do nosso massagista, o Assis Ferreira da Silva, para darmos início ao nosso bate-papo de hoje. Desde já, desejar a todos um feliz 2021. Já antecipar para vocês que estamos com conversas com grandes jogadores famosos aí do futebol, árbitros internacionais, treinadores, dirigentes, para dar sequência nesse projeto da Distrital TV, que de forma muito positiva foi recebida por todos vocês. Então a gente vai dar sequência das entrevistas e 2021 prometo para vocês aí. Desde já agradecer a Rosemary Rodrigues, minha mãe, a Sônia Andrade, que está presente com a gente. Estamos agora aguardando o convite do Assis para darmos início a este bate-papo de hoje. Conexões estabelecidas. O Assis vai entrar com a gente. Meu amigo Assis, muito boa noite. Está me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, Paulo. Estou te ouvindo super bem. Como é que está, amigo? Tudo bem, amigo, tudo bem. Fico feliz aí, primeiro, te agradecer por ter aceito o nosso convite de conversar um pouco com a gente, contar um pouco da sua vida, né? E, mais uma vez, o meu muito obrigado. E acho que tenho certeza que vai ser um grande bate-papo aí. Joia, é um prazer dizer que é um prazer poder conversar com o amigo, ver que você está bem, feliz por ti, por saber que você está aí na Europa, está em Portugal, que sabe, são experiências, são aprendizados que a gente leva para a vida, né? E a Europa é o berço da cultura mundial, né, cara? Então, fico muito feliz de saber que tu estás aí. Tá bom, meu amigo. Desde já agradecer a todos que participam da live, o Gilmar Marquezine, meu grande amigo lá de Curitiba, o Reginaldo Quiroga, nosso brasileiro aqui em Portugal, o Thiago Rodrigues e várias pessoas que nos acompanham. Meu amigo Assis, como é que eu posso te chamar? Eu posso te chamar de Assis ou posso te chamar de Terrinha? Como tu achar melhor, né, cara? A amizade, nosso carinho é a maneira que tu te sentir bem, sabe? Comigo não tem, aqui é parceria, né? Tá certo, meu amigo, tá certo. Ô, Assis, então a gente vai começar. Eu vou te fazer a primeira pergunta. Como tudo começou na tua vida antes da chegada no primeiro clube? Quem que é o Assis Ferreira da Silva? Natural da onde? Começou a carreira onde? No desporto. Tá, meu nome completo é Francisco de Assis Ferreira da Silva, né? Eu sou natural da cidade de Crato, no estado do Ceará, tá? Mas eu só nasci lá no Ceará e eu vim muito pequeno morar aqui no sul, né? Vim para o interior do Rio Grande do Sul, a cidade chamada Passo Fundo. Meu coração na realidade é gaúcho, porque eu fui criado lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? Tenho um carinho pelo Ceará, conheço lá o Ceará, já estive lá, né? Todos os meus familiares tanto paterno quanto materno, as raízes são lá do Ceará, mas como eu fui criado no interior do Rio Grande do Sul, então o coração ele é gaúcho, né? Tenho 51 anos de idade, sou o filho mais velho de uma família de 9 irmãos, né? Já fiz de tudo que tu pode imaginar na vida, já fui vendedor, já fui representante comercial, fiz de tudo, né? Já morei fora do país trabalhando, né, com vendas, ligado ao esporte, né, com aparelhagem de ginástica, aparelhos de ginástica. Já fui vendedor de imóveis alta classe, fui representante comercial. E 2001 eu estava morando na Argentina e já estava desde 99 morando na Argentina e me bateu um start assim que estava na hora de voltar para Florianópolis, né? Uma das coisas que eu pensava muito era em relação aos meus estudos, que eu não tinha terminado os estudos, né? E que eu
queria fazer uma faculdade, e para isso nada melhor do que voltar para casa, tá? Aqui em Floripa. Aí voltei em 2001, reorganizei minha vida aqui, porque eu estava praticamente uns 5 anos fora daqui de Florianópolis, né? A residência fixa era aqui, mas em função de trabalho acabei indo para São Paulo, depois de São Paulo lá para a Argentina, e então fiquei praticamente 5 anos fora daqui. Então retornei, reorganizei minha vida aqui, voltei a estudar, e 2005 foi quando eu entrei na faculdade, final de 2005, começo de 2006. E justo nessa época, quando eu entrei na faculdade, eu passei a fazer parte de um grupo de futebol, de pelada, que tu conheces muito bem, o Adilson Heleno, um dos ídolos do Avaí, né? Então, o Adilson tinha um grupo de pelada, acabaram me apresentando para ele, eu, né, comecei a ir na pelada lá com a rapaziada, fiz amizade com a maioria do pessoal do grupo, e aí foi onde, ali foi a porta de entrada no mundo do futebol, né? Eu, na minha época de moleque, eu até tinha tentado jogar futebol lá em Passo, lá no interior do Rio Grande do Sul. Cheguei a jogar nas categorias de base do time lá da cidade, mas cedo eu me conscientizei que não tinha qualidade para ser um jogador de futebol, né? Apesar de ter um sonho como a maioria de nós brasileiros, né? Mas eu me conscientizei cedo de que não tinha para tanto, né? E acabou que muito tempo depois o futebol voltou a fazer parte da minha vida justamente por intermédio de um grupo de pelada, né? Basicamente o início foi assim, né? Entendi. Muito legal esse início de história. Reginaldo Quiroga está mandando um abraço, uma boa noite, meu amigo. Tudo bom aí para você? Ô Terrinha, ô Assis, e qual foi o primeiro clube depois dessa conversa com o Adilson Heleno? Como é que apareceu aí o primeiro clube na sua vida? Na verdade, assim, ó, nesse grupo lá, eu conheci, acabei fazendo amizade com o Agnaldo Liz, que é um treinador que é campeão como jogador e como treinador, jogou em Flamengo, em Grêmio, Fluminense, Vitória da Bahia. No Vitória, inclusive, ele é campeão como jogador e como treinador, né? Então, nesse grupo de pelada, acabei fazendo amizade com o Agnaldo e com, então, o seu auxiliar na época, o Edinho, né? Como eles sabiam que eu estava cursando educação física, e eles tinham alguns projetos relacionados ao futebol aqui em Florianópolis, né? Eles acabaram me pedindo para ajudá-los nesses projetos, né? E aí foi onde eu comecei a me envolver, mas ajudar assim, eu confesso para ti que eu nem tinha interesse em trabalhar com futebol. A minha faculdade, apesar de eu estar cursando educação física na época, era uma faculdade voltada para a área de gestão esportiva, né? A intenção do curso era formar gestores esportivos, que era o que eu tinha em mente de trabalhar, com gestão esportiva, né? Cheguei, inclusive, a trabalhei em algumas empresas de eventos esportivos, né? Tem um evento aqui em Florianópolis muito conhecido chamado Ironman. Eu trabalhei, né, na empresa, fiquei envolvido no Ironman de 2007 até 2012. Então tudo estava se encaminhando para isso, né? Aí no ano de 2013 é que o Agnaldo me fez o convite formal para ir trabalhar com ele no futebol, né? Eu acabei ajudando ele, nesse meio tempo, ajudando ele em alguns projetos, mas 2013 foi a minha primeira experiência com o futebol profissional. E aí eu era uma espécie de um faz-tudo, né? Ajudava na preparação física, fazia trabalho de campo, era um auxiliar dele, era o braço direito dele, né? Essa foi a minha primeira experiência, que foi um clube da terceira divisão aqui, um clube chamado Curitibanos, né? Aí já no ano de 2014 surgiu, paralelo a isso, tinha outros projetos aí com gurizada, futebol de base, né? E no ano de 2014, aí foi onde eu finquei o pés de vez no futebol profissional. Aí o primeiro clube em que eu, inclusive, passei o ano todo lá foi o Tubarão. O Tubarão, na época, estava disputando a segunda divisão. Aí eu fui no início do ano para ajudar nas categorias de base e também depois ajudar no time profissional que iria disputar a segunda divisão, né? E nesse meio tempo também, como eu era envolvido com os eventos, né, eu estava envolvido no ano de 2013, já tinha participado da Copa das Confederações no Rio, tinha ido trabalhar como voluntário, né, e estava já pré-selecionado para trabalhar na Copa do Mundo em 2014, né? Então, fui para Tubarão, fiquei até maio em Tubarão, aí já fui com ele ciente de que eu iria, na metade do ano, iria sair para trabalhar na Copa do Mundo. Aí fui, 2013, na Copa das Confederações, trabalhei no Rio de Janeiro, fiquei 40 dias trabalhando no Maracanã, no Rio de Janeiro. E aí, em 2014, eu fui trabalhar na Copa em Curitiba, né? Lá na arena do Atlético Paranaense, né?
Ô Assis, vou mandar um abraço aí pro meu amigo lá de Biguaçu, o Gilson Goulart, tá mandando um abraço pra gente aqui. E depois do Tubarão e da Copa do Mundo, passando 2014, como é que foi a continuação? Então, aí eu fiquei lá em Tubarão até o final de 2014. Voltei para cá, para Florianópolis. No início de 2015, tem uma cidade próxima aqui que tu deves conhecer bem, que é Santo Amaro da Imperatriz, né? Faz parte da Grande Florianópolis, né? Sim. Tem um projeto lá, um projeto muito show, muito jóia, que eu tenho assim um carinho muito especial por eles, que é um projeto chamado União, que é um projeto de categorias de base. São garotos desde o sub-11 até o sub-20, né? E aí eu fui convidado por intermédio do Edinho, esse auxiliar do Agnaldo, né? Fui convidado para ser treinador das categorias sub-11 e sub-13. Então eu fiquei todo o ano de 2015 trabalhando como treinador lá em Santo Amaro, né? Aí fiquei lá até dezembro, final do ano e se encerrava o projeto, daí voltaria só em fevereiro de 2016. Só que daí nesse meio tempo, eu acabei recebendo um convite do Guarani de Palhoça para ir trabalhar aí já como massagista, né? Como eles sabiam da minha experiência, que eu já tinha feito praticamente de tudo, massagista, preparador físico, trabalhado com a gurizada. Lá em Tubarão, inclusive, o segundo semestre de 2014, me deram a responsabilidade de montar o Sub-15. Então, no primeiro semestre de 2014, eu ajudei no Sub-17 e no Sub-20, né, como preparador físico e massagista, e no segundo semestre eu montei a equipe Sub-15. Aí eu era tudo, era treinador, era preparador físico, era massagista, era roupeiro, fazia documentação, então era tudo, né? Então, como eles já sabiam dessa minha experiência, né, que já tinha um pouco de bagagem já, aí me convidaram para ajudar no projeto do profissional em 2016, no Guarani. Então, quando começou janeiro de 2016, eu já estava, né, já entrei numa quinta-feira para no sábado a gente já viajar para fazer a pré-temporada, né, com a equipe profissional, né? Foi na época do Sérgio Ramírez? Exatamente, lá que eu conheci e fiz amizade, assim, uma pessoa fora de série, espetacular, uma das pessoas mais educadas que eu conheci no futebol. O professor Ramírez, eu chamo ele de teacher, né? O teacher é fora de série, né? Que tem amizade até hoje. Hoje ele mora em Curitiba, reside em Curitiba, né? De vez em quando a gente até se fala aí pelas mídias sociais, né? É uma pessoa fora de série. Aprendi pra caramba com ele, sabe? Uma pessoa, olha, espetacular para trabalhar. O dia a dia com o teacher pô, é prazeroso, né? É, para quem não lembra aí do Sérgio Ramírez, ou para quem é mais novo e está nos assistindo, ou ainda que vai nos assistir, Sérgio Ramírez foi um dos grandes jogadores do futebol uruguaio e da seleção uruguaia. Tem um típico lance dele no Maracanã, né? Brigando com o Rivelino. Não sei se vocês já viram essa imagem, ele correndo, dando um chute no Sim, Rivelino. O sim. Rivelino fez uma ameaça nele, mas sempre foi um dos destaques do futebol catarinense. Cada participação dele, cada campeonato é uma pessoa assim sensacional. Eu tive o prazer também de disputar jogos contra ele treinador da base, e ele botava o cone, ele é Sim, sensacional, né? sim. E ele Ele disputava, é meio folclórico, né? fazia treinos com atletas, né, Assis? Pô, ó, o professor hoje, o teacher hoje deve estar em torno aí de uns 60 anos, mais ou menos. Mas tu jogar pelada com ele joga com aquela mesma garra que como se ele tivesse lá com a camisa da seleção uruguaia. E esse lance aí específico que tu comentaste, eu lembro que numa das preleções, das palestras lá com a equipe profissional do Guarani, ele colocou esse vídeo dessa confusão dele com o Rivelino lá no Maracanã. E ele ria pra caramba, a gente ria pra danar com ele com aquela imagem. E é engraçado porque eles são super amigos. A maioria das pessoas não sabe, mas ele e o Rivelino, eles são amigos assim de se falarem praticamente todos os dias, né? E ele ri pra caramba daquele lance, daquela situação lá, né? É muito, muito engraçado. Muito engraçado. Vou dar um abraço aí pro meu amigo Adailton Marques, para Vânia Rose Machado, que tá várias pessoas nos assistindo. Ô Assis, e aí passando o ano do Guarani, chegamos em 2017, é isso? Isso, exato. 2017, eu fiquei no Guarani até abril de 2017.
E aí eu resolvi sair do futebol, não queria mais trabalhar com futebol. E aí eu pedi demissão, pedi desligamento do Guarani, que até pegou eles todos de surpresa, porque o Guarani também é um clube, pô, show de trabalhar, rapaz, um clube pequeno. Então, no clube pequeno você acaba criando uma relação familiar, né? Então, tanto que até hoje ainda tenho contato, me dou bem com todo mundo lá, quando vou visitar lá é uma festa, né? Mas eu tinha outros planos e resolvi sair do Guarani em 2017. E eu aqui em Florianópolis, além do futebol, eu sou envolvido com triatlo, com maratonas, e era envolvido também com o tênis, né? E eu já tinha trabalhado, já era envolvido com o tênis desde 2013. E o pessoal da Federação Catarinense de Tênis já tinha me convidado por 2 vezes para ir trabalhar em definitivo no tênis, né? Porque eu trabalhava pontualmente quando tinha os campeonatos grandes aqui, né? WTA, Copa Davis, né? Esses eventos, esses torneios maiores, né? E eles já tinham, né, me solicitado, assim, nós queremos aqui em definitivo, né? Mas eu não tinha me seduzido ainda, as propostas deles não tinham me seduzido. E aí, em 2017, justo no dia em que eu pedi o desligamento do Guarani, justo a federação me ligou, porque ia ter um torneio aqui em Florianópolis e eles precisavam da minha ajuda, né? Gostaria de contar comigo lá. E aí, nesse torneio, o que até então era presidente da Federação Catarinense de Tênis, ele foi eleito o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, que é a CBT. Seria algo tipo a CBF do tênis, né? Sim. E aí, lá nesse torneio, a gente conversando, ele me falou: Olha, eu quero te ter em definitivo aqui no tênis comigo. E eu falei para ele: Ó, então eu tô saindo do futebol, vai ser o meu último mês no futebol, eu tô saindo. E aí nisso ele falou, ah, então vamos conversar. E aí a gente conversou e eu saí do Guarani e já fui para a CBT. Isso estou te falando abril, maio de 2017. Aí fiquei até outubro de 2017 na CBT, na Confederação Brasileira de Tênis. Aí foi quando o Figueirense, eles já estavam há um mês tentando falar comigo, né? O Adalto já estava Fizeram aí, já. isso, o Adalto, o Rafael Córdova lá, inclusive foi o próprio Córdova quem me ligou, né? O Lucas, lá o seu guerreiro. Aí, não, porque nós queremos te conhecer, tá? O pessoal fala de ti, não sei o quê. Bom, aí inclusive foi onde nós se conhecemos, né? Lá no Figueirense, na base do Figueirense. Aí eu saí da CBT e fui para o Figueirense. Isso em outubro de 2017, né? Aí trabalhar na categoria sub-15, né? Tu era do sub-17 e eu do sub-15, né? Semana passada eu estava conversando com o Leandro. O Leandro diz que o Leandro usa uma frase que é futebol, na maioria das vezes, ele é injusto e ingrato. E o Leandro citou o fim ali do meu desligamento do clube, que a gente acabou passando por uma fase negra. E o que aconteceu comigo também aconteceu contigo, né? Infelizmente, Sim, a gente estava no momento errado, numa hora errada do clube, um clube tão grande que conseguiu com administrações e pessoas que a gente não quer nem falar. Então, o nosso fim, né, o tanto meu como o seu também, não foi dos melhores, né, Terrinha? Mas a gente, graças a Deus, tem boas amizades na bola que a gente conseguiu dar volta por cima na nossa carreira, né? assim, ó, a gente pegou um momento meio crítico do clube, que eles ainda estão vendo, eles estão saindo desse momento crítico ainda, né? E a gente sente justamente por causa dos amigos, né? Porque chega um momento no futebol que tu não torce pelo time ou pelo clube, sim, tu acaba torcendo pelos amigos, né? E eu, felizmente, lá no Figueirense, apesar do momento do clube, mas eu fiz ótimas amizades lá dentro. Sabe? A melhor coisa que me aconteceu dentro do Figueirense foram os amigos. Tu, o Gustavo, o Mendão, sabe, o Mendes, o Luiz Felipe, sabe? Então, eu tenho assim, são pessoas que hoje fazem parte do meu hall de amizades, né? E, inclusive, o clube em que eu estou hoje é graças, quem me abriu as portas foi o Mendes, né? Então, assim, na vida nem tudo é só ruim. A gente tem que saber tirar aprendizado também das situações ruins, né? E apesar de ter sido uma situação não muito agradável, mas ainda assim eu tiro coisas boas já.
E as melhores coisas boas, as amizades. Hoje a gente está se falando aqui justamente pelo fato de eu ter passado lá no Figueirense. Se eu não tivesse passado lá, não teria te conhecido, não teria conhecido o Gustavo, não teria convivido com o Córdova, com o Adalto, com o seu Guerreiro, com o Lucas. E são pessoas que eu tenho assim um carinho, uma admiração e uma gratidão muito grande, né? Eu vou passar um feedback para as pessoas aqui. O Adalton Freitas, na época era dirigente do Figueirense, já revelou mais de 50 jogadores e um deles foi o Felipe Luiz. Felipe Luiz hoje no Flamengo. O Adalto foi fazer um jogo em Jaraguá do Sul e na volta já trouxeram o Felipe para o Figueirense. Sérgio Guerreiro, um dos dirigentes que trabalhou 17 anos no São Paulo. E o Lucas Miller, ele também era dirigente e ele é irmão do Miller. O Miller foi tetracampeão da seleção brasileira na Copa do Mundo em 94. Então, são pessoas do mais alto nível de experiência no futebol. Ô, Assis, Sim, sim. e aí, passando essa fase, como é que saiu da Confederação de Tênis e foi para onde? Fui para o Figueirense daí, saí da CBT, aí resolvi aceitar o convite do Figueirense. Na verdade, o próprio pessoal da CBT, o presidente e o secretário dele, o Thiago, me falaram, não, tu vais aceitar. Até porque eles sabiam, né? Não, o teu mundo é o futebol, não adianta, né? E Futebol é saindo meio que do, uma cachaça, né? saindo do Figueirense? Aí, quando eu saí do Figueirense, o Agnaldo, que é o meu pai no futebol, né? Foi ele que me trouxe o meio de futebol. O Agnaldo estava treinando o Almirante Barroso, em Itajaí, um clube que disputa a segunda divisão, né? E aí o Agnaldo ele já tinha me cantado para ir para lá junto com ele, ajudar ele no projeto lá do Almirante Barroso. Então, quando eu saí do Figueirense, aí já fui direto lá para o Almirante Barroso para ajudar ele com o time principal, com o time profissional, né? Na disputa da segunda divisão, isso em 2018, né? Maio de 2018, né? Ô, Assis, antes de tu terminar, olha quem que chegou e mandou um abraço para nós dois aí. Ó. O Gustavo Souza está na China, quando aqui em Portugal é Sim, meia. Lá deve ser próximo de 6:30 da manhã. E ele já está. sim. Manda Ah, um não, abraço. O Guga é outro parceirão, assim, ó, outro que eu conheci lá no Figueirense, né? E que ficou assim um amigo fora de série, né? O Guga é parceirão, né? Dos nossos, né? Esse é das pessoas Gente, mais queridas que a gente conheceu aí no mundo do futebol, né, Terrinho? sim, gente da melhor qualidade. E um baita de um profissional, né? Um É baita mesmo, de um treinador de goleiros, né? é mesmo. O... E saindo do Almirante Barroso, foi para onde? Então, isso em 2018, daí nós ficamos, eu justamente fui lá para o Almirante Barroso para ajudar, fui para atendendo a um pedido de um amigo, né? O Agnaldo, na época o auxiliar dele é o Adelir, né? E eu avisei eles, não, eu vou para ajudar vocês, enquanto vocês estiverem no projeto, eu tô junto com vocês. E aí, sabe como é que é a vida de treinador, né? Quando ele resolveu sair, aí eu saí junto. Eu falei, não, eu vim para cá para te ajudar. E se tu não vai ficar, eu também estou saindo junto, que até pegou eles de surpresa, a própria direção do clube, o supervisor lá, o coordenador na época, insistiu para que eu permanecesse, mas eu falei, não, eu vim para cá para ajudar um amigo, pedido de um amigo. Como esse amigo não vai estar, eu não vejo o porquê de eu permanecer. Aí eu retornei para casa, aqui para Florianópolis, né? E quando foi no final de 2018, aí surgiu para mim ir para o Metropolitano de Blumenau para ajudar o time. O time estava disputando a segunda divisão, não, a primeira divisão, o estadual. Então o time estava se preparando para a disputa da primeira divisão, tinha sido campeão no ano de 2018 e ia disputar 2019 o Campeonato Catarinense. E aí eu fui para lá, isso em dezembro de 2018. E aí disputamos todo o Catarinense até abril de 2019, né? Fiquei lá de dezembro a abril de 2019. Disputamos o Catarinense e infelizmente as coisas não deram certo, o time acabou caindo para a segunda divisão, né? Aí eu retornei para aqui, para Florianópolis, retornei para casa, isso abriu. Aí nisso surgiu, eu já tinha, antes de eu ir para o Metropolitano, eu tinha já conversado, feito uma entrevista no Avaí, para ir trabalhar na base do Avaí, né? Eu sempre escutei, tive assim, ótimas referências do Avaí, sabe? Já desde a época do Guarani,
Eu trabalhei com um preparador físico, ele me falava muito bem do Avaí, do clube em si, que o clube era fora de série, um ambiente de trabalho, assim, é um clube bem família, né? E isso me despertou o interesse em algum dia trabalhar no Avaí. Em 2018, antes do Metropolitano, eu já tinha tido uma conversa com eles, mas acabou não dando certo. Aí foi onde eu acabei indo para o Metropolitano. Disputamos o estadual, terminou o estadual, eu retornei para casa, e aí surgiu a possibilidade de trabalhar na Copa América, né? Quando eu retornei de Blumenau, justo pelo fato de eu ter trabalhado na Copa das Confederações no Rio de Janeiro e ter trabalhado na Copa do Mundo, acabou surgindo a possibilidade de eu ir trabalhar na Copa América em Porto Alegre. Aí deu certo, né? Alinhei tudo. E nesse meio tempo eu voltei a conversar com o Avaí para ir trabalhar na base do Avaí. Mas como a oportunidade de trabalhar na Copa América era algo assim impensável, né? Eu não tive nem como dizer não, né? Pô, eu fui convidado para ir trabalhar lá, trabalhar com as seleções, aí tive o privilégio de trabalhar com Uruguai, com Paraguai, com Argentina, com a delegação, com as seleções principais, Uruguai, Paraguai, Argentina, e aí indiretamente com seleção brasileira, com Japão, sabe? Todas essas seleções, né? Com Peru, com Venezuela. Então fiquei 30 dias, como 30 dias trabalhando lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, né, e dando um suporte. Eu fazia um elo entre o comitê organizador e as delegações. Eu ficava, era um staff para as delegações. Qualquer necessidade que eles tivessem, era eu que estava ali para atendê-los. Né? Então, uma experiência assim, incrível, né? Uma experiência fora de série. Né? Poder conviver com essas estrelas do futebol mundial, né? As estrelas do Uruguai, da Argentina, do Paraguai. Então, é uma experiência, assim, para a gente que é do meio do futebol, né? É uma bagagem tremenda. E é um privilégio. A parte disso é um privilégio. Tu tá lá trabalhando, é um privilégio poder conviver com esse pessoal. Aí você vê o futebol em alto nível. Já tinha tido o privilégio de trabalhar tanto no Rio de Janeiro quanto em Curitiba, né? E aí, mais esse privilégio de trabalhar lá em Porto Alegre. Aí, quando eu retornei, terminou a Copa América, eu retornei para casa, daí já estava acertado de vir para trabalhar na base do Avaí, né? Então, retornei de Porto Alegre, já alinhamos tudo e comecei isso julho do ano passado, né? Julho de 2019. Ô Assis, antes de fazer a próxima pergunta, o Gustavo está dizendo que realmente lá é 6 horas da manhã na China. Está dizendo que está com moral comigo, contigo aí. Sempre tem, né, Gustavo? Sempre Esse tem. Gustavo Gustavo. é fera. Gustavo é parceirão. A parte de ser um baita de um profissional, um cara assim, nós disputamos uma Copa Sub-15 Votorantim, 2018, com a base do Figueirense. Pô, se divertimos pra caramba. Eu e o Gustavo, a gente ria pra danar, sabe? Aproveitamos. A parte do trabalho sabe, as amizades acabam virando um lazer, né? É, eu também tive a felicidade de participar de uma Copa do Brasil Sub-15 em Laranjal Paulista, com ele também, pessoa do mais alto nível. Ô Assis, a próxima Sim. pergunta, eu acho que tu já respondeu. A minha próxima pergunta seria: como foi a experiência de participar de Copa do Mundo, de Copa América? Tu já me respondeu. Eu vou só mudar essa pergunta. Para quem nos Tá. assiste ou vai nos assistir, como que faz para se candidatar a ser um voluntário em Copa do Mundo, em Copa América, em Olimpíada? Como é que faz isso? Assim, ó, Copa América não existe voluntariado, tá? Copa América tu é contratado. Então eu fui lá o ano passado, eu fui contratado justamente pelo trabalho que eu fiz na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo em 2014. Copa das Confederações e Copa do Mundo e Olimpíada, sim, tem voluntariado. Como que é o processo? Você tem que se inscrever, você entra no site, no caso da Copa, a Copa das Confederações, tem o site, do comitê organizador local. Na Copa do Mundo, você entra no site da FIFA e ali vai ter um link voluntariado. Aí você tem todo um cadastro que tu tens que preencher lá, todas as tuas informações, manda teu currículo, né? E você passa, tanto para a Copa das Confederações quanto para a Copa do Mundo, você passa por uma entrevista via Skype, você tem que fazer uma dinâmica de grupo. Por exemplo, para ir para a Copa das Confederações, eu tive que ir ao Rio de Janeiro, daqui de Floripa ao Rio de Janeiro, para participar. Isso depois de ter feito todo o processo de inscrição, ter feito uma entrevista via Skype, tive que ir no Rio de Janeiro, passar por uma dinâmica de grupo, e aí nessa dinâmica de grupo é que você é selecionado ou não, né? E eu, quando eu fui no Rio de Janeiro,
quando eu participei da dinâmica, e eu tinha certeza de que eu iria ser selecionado. Eu voltei do Rio de Janeiro já com a certeza de que eu seria selecionado, né? E de fato fui. E aí depois voltei para trabalhar lá, fiquei os 40 dias lá no Rio. A Copa do Mundo, da mesma forma, você tem que fazer a inscrição via link, passar por todo o processo ali de seleção, análise do teu currículo, ver as experiências que você já teve, né? Eles analisam o teu perfil para ver em que área eles podem te direcionar para trabalhar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu trabalhei na área de transportes, trabalhei na área de... Tem uma coisa chamada TSLA, que é uma, é uma espécie de um suporte que você dá ao público. O público, quando chega no estádio, tem uma equipe de voluntários para orientar o público. Portão de chegada, portão de saída, assento dele, né? Uma série, assim, ó, um evento, Copa do Mundo, Copa das Confederações, assim, a gente fala, né? É o futebol de verdade, porque é o topo. Pode falar o que falarem da FIFA, mas padrão FIFA realmente existe, tá? Protocolo, horário, tudo. Só para ter uma ideia, aquele cerimonial pré-partida, em que os jogadores entram ali para perfilarem, para cantarem o hino, tudo. Aquilo ali tudo é ensaiado. Tudo é ensaiado. Então nada é por acaso, não acontece por acaso. Na decisão da Copa das Confederações no Rio de Janeiro, a decisão, se não me falha a memória, o jogo foi 5 horas da tarde. 2 horas da tarde, nós voluntários, foi selecionado um grupo de voluntários para participar do ensaio daquele cerimonial. Entrada no gramado, hastear as bandeiras, cantar o hino. Então, a FIFA realmente tem protocolo, tem um padrão. E eu acho que é esse padrão que deveria, aos pouquinhos, nós aqui brasileiros, esse padrão FIFA foi colocado aqui. Muitas das mudanças que a gente tem hoje no futebol foi em função da Copa do Mundo. Por exemplo, as arenas. Pô, a gente viaja aí o Brasil todo, você vai a alguns estádios que você vê que não tem a mínima condição de receber uma partida de futebol, porque está fora sabe? Tá fora. E as arenas elevou o nível, o padrão do futebol. Você vai nas arenas, tem arenas aí que você vai que você vê que é um negócio de outro mundo. O Maracanã mesmo, quando eu voltei do Rio de Janeiro, assim, ó, os nossos estádios aqui, para mim, eram uma praça de esportes, comparado com o que ficou o Maracanã. Sabe? Então, o padrão FIFA realmente ele existe, sabe? E as coisas funcionam. Horários, protocolos, procedimentos funcionam. Então, participar de um evento desse, pô, tu adquire assim um conhecimento, tu vê o que é. O meu objetivo sempre nunca foi por vaidade, por querer estar no meio. O meu objetivo em estar envolvido nesses eventos foi justamente para ver como é que é um evento desse porte, como que faz, como que funciona. Quando eu entrei na faculdade, Paulo, eu cursava a faculdade à noite, era a única faculdade que tinha o curso de Educação Física à noite, e eu trabalhava no comércio, trabalhava em loja. E eu pensei, pô, como é que eu vou poder aproveitar a faculdade? Eu não tenho como eu me dedicar 100% à faculdade, eu trabalho no comércio e eu estudo à noite. E aí eu tinha os finais de semana livre. Então eu pensei, bom, eu vou começar a participar dos eventos que tiver nos finais de semana. E é onde eu comecei a me envolver nos eventos justamente para isso, para adquirir conhecimento, para ver como é que eram as coisas. Quando eu fui trabalhar no Ironman, o meu primeiro ano de Ironman, em 2007, eu fui como um staff voluntário. Eu fui para ver como é que era, como que funciona, como é que é um evento de grande porte. Um Ironman é em torno de 1.500 a 2.000 atletas, sabe? Então, e assim, é uma série de coisas que está envolvido. A mesma coisa uma partida de futebol. As pessoas não sabem o que está por trás de uma partida de futebol, toda a logística, toda a quantidade de pessoal que demanda uma partida de futebol. Então, envolve muita coisa, muita coisa. Só para ter uma ideia, nós, quando a gente vai para uma partida de futebol, eu e o roupeiro, o massagista e o roupeiro, a gente vai de 2 a 3 horas antes para o estádio, para preparar tudo, para quando os atletas chegarem, já está tudo preparado para eles se trocarem, para eles fardarem, para eles fazerem o aquecimento, se preparar para o jogo em si. Então as pessoas não têm noção, e isso não é só no futebol, é todas as modalidades. O tênis, existe uma série de protocolos, uma série de procedimentos que tem que ter, sabe? Então, quando eu comecei a me envolver nesses eventos, foi justamente para isso, para aprender, para ver como é que era, aprender. Então, você participar de uma Copa das Confederações, de uma Copa do Mundo, de uma Copa América, caramba, você aprende pra caramba, você vê como é que realmente, tudo que envolve.
O que é necessário, o que precisa, como é que você tem que... Surge uma situação inesperada, como é que você vai resolver? Surge um imprevisto, e aí, você está preparado? Você tem um plano B? Né? Então, participar desses eventos, para mim, hoje, eu me sinto uma pessoa preparada para estar na função em que eu estou. Por quê? Eu comecei assim, trabalhando em clube sem estrutura nenhuma. Sem a mínima condição de dizer assim, é um clube profissional. Não tinha, são clubes que estavam mais para um amador do que para um profissional. Mas hoje eu sei. Hoje eu estou num clube que me dá toda a estrutura, me dá todo o suporte, materiais, de pessoal, tudo. Mas eu sei, se tiver um imprevisto, eu sei como me safar, né? Ô, Assis, tira uma dúvida para o pessoal que está em casa. Sim. O que faz um massagista de um clube profissional em treino, em jogos e em viagem? Tenta conseguir diferenciar para as pessoas que muitos não sabem a diferença do massagista para o fisioterapeuta, né? Muita gente acha que quando o jogador está lá no departamento médico, quem fica lá é o massagista e a gente que trabalha no futebol sabe que essa parte é o fisioterapeuta, né? Conta um pouquinho como é que funciona isso. Então, na verdade, assim, nós massagistas, nós somos atrelados ao departamento médico. Aí o departamento médico você tem, geralmente, por exemplo, nem nós lá no Havaí, nós temos, no profissional, são 3 médicos, são 4 médicos que nós temos. Nós temos 4 médicos, temos 3 fisioterapeutas e hoje nós somos em 3 massagistas. Eu, o Pereirinha e o Ademir. Pereirinha e o Ademir com uma experiência anos-luz à minha frente, né? Estou aprendendo pra caramba com os dois, né? É, no treino, geralmente tem um médico ali que está de prontidão, né? Os fisioterapeutas, o fisioterapeuta talvez seja os que mais trabalham, né? Porque o fisioterapeuta, ele cuida da recuperação do jogador. O médico, ele detecta, a lesão é uma lesão tal, grau tal, o tratamento que tem que ser feito é esse. Aí ele vai passar por um processo do tratamento, depois ele tem da recuperação, ele tem a parte de transição, até ele voltar às suas atividades normal como jogador. E isso tudo envolve o médico, o fisioterapeuta, o preparador físico e os massagistas, né? Qual a diferença do dia a dia para o jogo, né? Então, no dia a dia, o massagista, ele é o responsável por preparar a estrutura de água, de Gatorade, né? Materiais de primeiros socorros, e ele está ali de prontidão, né, para atender, para não deixar faltar água para os atletas, não deixar faltar o Gatorade, não deixar faltar ali uma fruta, né, uma banana, uma maçã, uma laranja. Né? A gente geralmente chega de 1 a 2 horas antes do treinamento para preparar toda a estrutura. O massagista também ele é uma espécie de um auxiliar do médico, né? Porque ele manuseia, baixa a orientação do médico, manuseia medicamento, né? Manuseia os produtos de primeiros socorros, isso tudo é função do massagista, né? No jogo, geralmente, né, a gente viaja um massagista, um roupeiro, os clubes assim, do porte nosso aqui, né? Viaja um roupeiro, um massagista, um fisioterapeuta, um preparador físico e o médico, né? Além do treinador e do auxiliar, né? Sim, e do preparador de goleiros. E o preparador de goleiros, isso, exatamente. Né? Então, basicamente, essa é a comissão técnica que viaja. Né? Então, no nosso caso aqui, viaja eu e o Todinho, o roupeiro. Né? Nós, toda a parte de estrutura, materiais, é conosco. Nós saímos algumas horas antes para o aeroporto com toda a bagagem, despachamos a bagagem, ficamos esperando a delegação, pegamos o avião, vamos para o nosso destino. Quando chega lá no nosso destino, nós dois pegamos toda a bagagem, todo o equipamento, levamos para o hotel. Né? E lá organizamos tudo. Qualquer necessidade que o atleta tenha relacionada ao departamento médico, a primeira pessoa para quem ele vai recorrer é o massagista. Né? Se é alguma coisa um pouco mais séria, mais grave, a gente já aciona o médico. Doutor, ó, atleta tal, tá com tal sintoma, tá se queixando disso, e aí o médico ele já examina, dá o parecer dele, né? E nós estamos ali para atender não só os atletas, toda a delegação, atletas e comissão técnica. Qualquer problema que tiver, nós estamos ali, medicamento, então geralmente eu levo a caixa de primeiros socorros, com medicamento, com algodão, com tesoura, todo o material, toda a estrutura que precise para se tiver que fazer uma mini cirurgia, tem todo o material ali que o médico precisar, está ali à disposição.
né? Então, basicamente é isso. No treino, a gente chega e prepara os materiais para o treino, né? Aí eu preparo bombona de Gatorade, preparo água suficiente para não deixar faltar água. Por exemplo, agora nós estamos no verão. Pô, tu vai jogar lá no Nordeste. Então, tu tem que ter noção que tem que ter água suficiente para atender. Ah, vamos ter 1 hora, 40 minutos de treino. Não pode faltar. Pode sobrar, mas faltar não pode. Sabe? Aí um cafezinho, os caras geralmente gostam de tomar um cafezinho, então a gente providencia. Não é nada assim, né? Não é um bicho de 7 cabeças, são coisas simples, mas que tu tens que estar muito atento, porque é muita coisa, envolve muita coisa, e tu tens que estar preparado e estar atento para não deixar faltar nada, né? Porque eles são os guerreiros, quem vai entrar lá no campo de batalha é eles, né? Então a gente tem que providenciar a estrutura da melhor maneira possível para não deixar os guerreiros chegar lá dentro e não ter energia para pelearem, né? Basicamente é isso. Realmente, explicou muito bem. Realmente é um dos trabalhos que, ao lado do roupeiro ali, é um trabalho que, assim como o preparador físico, a gente falou do Gustavo outro dia sobre isso, é um trabalho meio que invisível, mas que para quem está ali dentro sabe da alta importância que esse trabalho tem, né, Terrinha? Sim, sim. É um trabalho que não aparece. A gente não tá. As estrelas são eles, o holofote é para eles. Mas precisa ter esse suporte. A gente fala que nós somos o pessoal do suporte, né? Tem que ter suporte, porque senão, se nós não chegarmos de 2 a 3 horas antes no vestiário para ver que o vestiário está adequado, que atende às necessidades que a gente precisa para eles chegarem, se fardarem, aquecerem, nós preparar os materiais. Se não tiver quem faça isso, não sai jogo. Não sai jogo. Assim como tem que ter lá o policiamento, tem que ter uma ambulância lá, sabe? Tem que ter os maqueiros, né? Então, se não tiver esse pessoal, o espetáculo é como um espetáculo. Todo e qualquer espetáculo, quem fica por trás dos bastidores lá é quem leva os carregadores de piano, né? Sabe? E como nós somos desprovidos de vaidade, a gente não tem interesse de aparecer muito, pelo contrário, quanto menos nós aparecermos, melhor, né? Então a gente está lá para fazer isso e a gente faz com prazer, porque quem está no meio do esporte é porque gosta, É é porque mesmo, tem, amigo. é porque tem paixão, é porque eu mesmo, eu com meus 12, 13 anos de idade, eu já era envolvido com esporte, eu praticava, era futebol, era vôlei, era handebol no colégio, era corrida, a minha primeira corrida rústica, a minha primeira corrida de rua, eu participei com 13 para 14 anos, sabe? Então sempre fui envolvido. O esporte é o que. E o esporte, ele te educa, ele te disciplina, sabe? Quem leva o esporte a sério sabe que tem que ter disciplina, que tem que ter comprometimento, tem que ser responsável, né? E eu, como são características que eu procuro carregar comigo, né, de ser disciplinado. E aí você tem que ter disciplina, você tem que chegar no horário, você não pode faltar, tem que ter responsabilidade, tem que ter comprometimento, né? Muito E legal, Terrinha. assim, A próxima pergunta para a gente dar sequência no nosso bate-papo é você como membro da comissão técnica. Isso também falei no outro programa com o Leandro sobre a minha pessoa. Você sente muito a derrota em dias de jogos ou, ou você automaticamente que assimila rápido porque sabe que no outro dia tem que estar lá para trabalhar e dar o seu melhor ou a mesma coisa? na verdade, assim, Apolinho, como a gente está lá no momento do jogo, a gente quase até nem tem tempo de ver muito jogo. Muitas das vezes eu nem vejo os gols. Eu vou ver os gols depois pela televisão, porque a gente está lá na função, na correria, né? Então, ali no vestiário, tu até sente, sabe? Eu vou falar por mim, particularmente por mim. Você sente a derrota. Mas só que a gente está envolvido, tem tanta coisa ali. Para terminar o jogo, tem que ver se nenhum atleta se machucou grave, se precisa de algum atendimento especial, precisa de algum medicamento, precisa algum procedimento tem que ser feito. Os materiais, aí tem que desmontar o circo para voltar para casa, né? Tu acaba não sentindo tanto. Na verdade, eu sinto muito a derrota é quando eu chego em casa. Quando eu chego em casa, depois que eu cheguei em casa, que daí aí é os amigos mandando as mensagenzinhas, às vezes até a própria mãe em casa, né? Te charupeia, te pega no pé, pô, não ganharam, pô. Então aí é onde te bate, eu falei, caramba. Na hora ali, tu tá na correria, tu tá na função, não tem muito tempo para chorar as pitangas. Tem que já fazer o que precisa ser feito.
sabe? Mas depois, quando chega em casa, no outro dia, aí é que bate sabe, a desolação, assim, a tristeza bate, aí é punk, aí é dolorido. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Depois eu quero contar o que aconteceu comigo como Sim. massagista. Em algum momento da tua carreira como massagista, tu teve que encarar uma situação grave dentro do campo, num atendimento com algum atleta? Cara, felizmente, eu não lembro agora de nenhuma situação grave que eu tenha passado. E olha que eu trabalhei, Fratura, sabe? nada? Não, teve um menino no Guarani uma vez, o César, que era um zagueiro, que ele tomou uma pancada muito forte na canela. O juiz nem sequer deu falta, nada, e eu entrei para atendê-lo e vi o estado, mas ele era um guri muito forte, acho que até ele deve estar no Ituano hoje, o César. É, que foi grave, que daí depois a gente viu a gravidade da situação, né? Eu tive agora recentemente num treino lá do Avaí, o Jean Martin, que tu até deve lembrar dele, do Jeanzinho, o Jean, Eu que falo era muito. nossos. Então, o Jean, inclusive hoje ainda nós estivemos conversando, até o tornozelo dele ainda está um pouco inchado ainda. Sim, E foi sim. uma situação assim, que até foi menos grave do que o que nós imaginávamos, né? Isso foi a questão agora, a questão de 2 semanas atrás, foi antes do clássico aqui, né? Um dia antes do clássico, 2 dias antes do clássico, que ele machucou. Mas assim, situação grave, grave mesmo, felizmente, até porque, Paulinho, geralmente quando a gente faz a roda ali para antes do jogo, que faz a oração para ir para o jogo, é a única coisa que eu peço na oração, eu não peço por vitória, eu não peço, não. Eu peço a Deus sempre que proteja, que, que seja um jogo disputado, viril, mas não desleal. É a única coisa que eu peço nas minhas orações sempre. Que ninguém se machuque sério, que todo mundo saia do jogo inteiro, sabe? Infelizmente, Deus ele tem escutado sempre minhas orações, porque até hoje, Paulinho, eu nunca tive assim uma situação de jogo, nenhuma situação grave, séria que, sabe, que eu tenha passado. Felizmente. Sabes que aconteceu duas situações comigo que me chamaram muita atenção. A primeira foi na Taça BH, né, a Taça Belo Horizonte. Nós Sim, alojados no Sesc, no bairro Vendas Novas, e os jogadores ficaram em quarto, cada quarto ficava dois jogadores. E deu um sim, surto de cachumba. De 20 atletas, eu acho que 8 pegaram cachumba e tivemos que ficar madrugadas e madrugadas acordados, a tratar desses atletas, muita dor de sim, cabeça, muita febre, e aquilo me chamou muita atenção porque eu ainda estava no meu início e tive que fazer sim, um trabalho assim espetacular. E a outra situação que hoje eu converso com ele e a gente dá risada junto, que é o Gabriel Amorim, estava no Tubarão. sim, A minha primeira semana de trabalho, eu cheguei para trabalhar no Sub-15, então a gente viaja sem médico. Fizemos um sim, jogo amistoso e eu estreando como massagista, o Amorim domina uma bola e bota na frente, o lateral chega rasgando e ele foi pular, meio que caiu de mau jeito e fraturou o rádio. E quando eu cheguei perto dele, o braço dele estava que era um S. pô, E aí, eu aí te passei, assusta, né? nossa, cara, eu nunca tinha visto aquilo e aquilo me pegou assim de um jeito que eu tinha que reagir rápido, porque eu não podia deixar o Manter a menino calma. calma. E aquilo já peguei aquele imobilizador e fui, e ele chorando e chorando, e já fiz sinal para alguém, fazendo, ó, liga, liga, tem que levar. E já chamaram uma ambulância, e então aquilo foi uma situação que depois eu aprendi, e essa era até uma das minhas perguntas para ti. Eu aprendi que a gente pode ver o que for na nossa frente. A gente, primeira coisa, tem que ter a calma, né, Terrinha? Sim. Na verdade, quando eu entro no campo, a primeira coisa que eu me preocupo é justamente com a parte psicológica do atleta. Então, por mais grave que seja a situação, felizmente eu não passei por nenhuma situação assim gravíssima. Teve algumas situações assim um pouco mais sérias, mas acalmar o atleta. Respira, faz a respiração correta, tranquiliza, calma, que a dor já vai passar. É a primeira coisa que eu penso, sabe?
E aí, com calma, tem que manter a calma, manter a tranquilidade, manter a serenidade, sabe? Para não. Porque muitas vezes é uma coisa simples, mas o atleta está ali no calor do jogo, ele pensa que, pô, aí quebrou a perna, e eu não vou mais poder jogar. E às vezes não é nada disso. Às vezes é uma coisinha simples, dali a pouco ele já volta para o jogo de novo. Então, a primeira coisa que a gente tem, entra no campo é tranquiliza o menino, tranquiliza o homem. Calma, calma, que não foi nada sério, calma, que a gente já vai ver, calma, que o doutor já vai examinar, pera. É isso, né? Então, e para isso tu tens que ter autocontrole. Se tu vê uma situação que é uma situação séria, que é uma situação grave, tu precisa, tu primeiro ter o teu autocontrole. Né? Me fez lembrar agora de uma situação que eu passei na base do Tubarão, em Camboriú, nós jogando, acho que era o Sub-17 que fechou o tempo lá em Camboriú, entre a nossa equipe com a equipe do Camboriú. E aí, atleta nosso no campo lá e, sabe, polícia entrando no campo. Eu não fui para o meio da confusão, entrei no campo para atender quem precisava de atendimento. Deixa a confusão rolar. Eu tenho que fazer, qual que é a minha função? É fazer o atendimento. Então, tinha atleta meu lá no chão, lá, precisando de atendimento, deixa a confusão. Né? Falando aí, me lembrou dessa situação. Não, não, eu tô lá para atender, para, sabe, tranquilizar, para ver o que, dar os primeiros socorros ali, fazer os primeiros atendimentos. E assim, assim, a função, ela te prepara muito para isso, né? Porque tu tá sempre, e a gente tá sempre na tensão. Um jogo de futebol, tu tá sempre na tensão. Tá ali os nervos É sempre à flor da verdade. pele, né? Ô, Assis, é, estamos aqui com uma, duas, três perguntas para a gente fechar nossa entrevista. Sim. O esporte, ele te fez ser uma nova pessoa? Sim. Primeiro porque assim, ó, eu quando era, como eu te falei, né, na época de moleque, como todo menino tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Eu alimentei, durante um bom tempo alimentei esse sonho, tentei tudo, mas cheguei à conclusão de que não era. Só que quando eu era muito novo, eu já tinha assim tudo planejado na minha cabeça, né? Bah, eu vou jogar futebol, vou ser jogador de futebol, depois eu vou fazer uma faculdade de educação física e você eu virar um preparador físico, aí vou continuar trabalhando no meio da bola, né? E eu pensava que se as coisas não acontecessem dessa forma, eu ia ser um cara frustrado, que a minha vida não ia ter mais sentido nenhum, eu ia ser um frustrado, né? Só que daí tu vais crescendo e a vida vai te levando para outros rumos. Cara, eu vim parar no meio do futebol, mas depois de velho. Depois de velho que eu vim voltar que o futebol, e eu não procurei, o futebol aconteceu na minha vida. E aconteceu de uma forma assim muito natural, sabe? Eu não tinha, já não tinha mais nem o desejo de estar no meio, não tinha ânsia, não, desejo não diria, mas não tinha assim a ânsia de estar no meio do futebol. As coisas aconteceram, né? E hoje, assim, eu vejo, tanto que a minha ida para o Figueirense foi onde eu tomei a decisão, depois de conversar muito com o Lucas, de conversar muito com o seu Guerreiro, que é uma pessoa assim com uma experiência tremenda, aí foi onde eu falei, não, peraí. Até então, para mim, o futebol era um trabalho, eu não via como uma profissão, ser um massagista, ou ser um preparador físico, eu não via como uma profissão isso, para mim era um trabalho. Ali não, ali eu peraí, não, isso aí eu tenho que definir, se é isso mesmo que eu quero para minha vida, então eu tenho que agarrar, me preparar, procurar ser o melhor possível, fazer da melhor maneira possível, né? Então hoje eu me achei, hoje eu sou um cara realizado, me sinto uma pessoa profissionalmente, ainda tenho muito, tenho assim, tenho planos, tenho objetivos, sabe? Se possível, se tiver oportunidade, se tiver possibilidade, meu objetivo é um dia poder chegar a uma seleção brasileira, ser um massagista que seja do sub-15, mas ser um massagista de uma seleção brasileira. Esse é o meu objetivo hoje, sabe? Tem que me qualificar mais ainda, tem que me preparar mais ainda, tenho muitas experiências ainda por passar, tem, mas eu vislumbro isso. Então, hoje, o esporte em si, ele me satisfaz. Eu sou apaixonado. Sabe aquele cara que não é bom em nada, mas é metido em tudo? Eu joguei futebol, eu gosto de jogar tênis, eu já corri, sabe? Então, o futebol, o esporte em si, ele te preenche, ele te satisfaz. Porque, primeiro, tá no meio do esporte quem gosta. Quem não gosta, ele pode ficar durante um tempo no meio do esporte. Mas ele não vai ficar todo o tempo, porque o esporte ele também te consome muito, ele te suga muito, principalmente no caso do futebol. O futebol te suga muito, tu sabe muito bem, é muita viagem, sabe? É correria, tu chega de um jogo e já tem que viajar para outro, te tira muito de dentro de casa, sabe?
Então te consome muito. Mas ao mesmo tempo também o futebol te dá muito prazer, o esporte te dá muito prazer, né? Sabe? Porque tu faz amizade com muita gente, tu conhece muita gente. Pô, eu alguns anos atrás era impensável eu ter amizade com o Sérgio Ramírez, com o Agnaldo Liz, com o Adilson Heleno, com o Marcelo Mabilha, com o professor Geninho, com o professor Claudinei. Eu não imaginava que eu iria conviver, que eu iria nem conhecer essas pessoas. Hoje são pessoas que fazem parte do meu dia a dia. Né? Então tem o lado, tem esse lado, sabe, compensador, gratificante. As amizades, você ter lá, tá no mesmo ambiente lá que o M10 lá, sabe, ter amizade com um cara fora de série, tu conviver no dia a dia, né? As pessoas em si, e as amizades que a gente faz, ó, vê, ó, tu, Gustavo, Todinho, sabe lá, o Mendes, né? Então todo esse pessoal, o Adalto eu conheci, eu fiz amizade com o Adalto quando eu fui lá pro Tubarão, o Adalto era o nosso supervisor lá no Tubarão, sabe? Outro macaco velho da bola que sabe pra caramba, né? E são pessoas assim que tu vais convivendo e tu vai aprendendo, sabe? Então quem está no meio do esporte é porque gosta. Realmente, no caso do futebol, é uma cachaça, né? É um vício. Né? E uma coisa que o Mendes, que é um massagista do Figueirense hoje no profissional, já foi campeão carioca pelo Flamengo. O Mendes sempre falava para mim, Paulinho, não importa onde você está, acredita que o mundo da bola, hoje você dorme aqui, amanhã, quando você menos espera, você está numa outra cidade, num outro clube. Eu, como você falou da sua experiência, de nunca pensar em estar convivendo com esses caras, nunca na minha vida que eu pensava em receber um convite de uma equipe do futebol de Portugal e deixar Então, tudo para trás, vir parar aqui. Então, a nossa vida e atravessar o o mundo oceano. gira muito rápido, né, Terrinho? Sim, sim, sim. Cara, assim, ó, a minha vida, a vida me proporcionou viajar muito. Eu conheço esse Brasil quase que de ponta a ponta. Tive o privilégio sempre de viajar muito, né? Com futebol, com outras atividades, né? Com esses eventos esportivos. Então, a vida acabou me proporcionando isso. E o futebol te dá muito isso, sabe? O futebol, numa Série B, por exemplo, a gente praticamente atravessa o país, sabe? Vê, ó, essa semana agora a gente vai jogar lá no interior do Rio Grande do Sul, lá em Pelotas. Na sexta-feira temos jogos lá. Na outra semana a gente já vai estar lá em Maceió, tem jogo lá. Depois a gente joga aqui, depois tem jogo em Belo Horizonte. Então, você está sempre. E nisso você conhece gente, você faz amizade, sabe? Conhece lugares, sabe? Então, o esporte em si, o futebol, ele te proporciona isso, né? Então, imagina, você atravessou o oceano, está do outro lado do mundo. Quando que tu imaginaria que um dia você ia estar morando na Europa? É Tu está mesmo, morando é em mesmo. Portugal, conhecendo gente aí, fazendo amizade, sabe? Adquirindo experiência, ganhando bagagem. E assim, o esporte te proporciona isso. E são poucas as áreas da nossa vida que te proporciona isso. E o esporte tem uma coisa singular no esporte que é exatamente isso. O esporte, cara, você perde hoje, mas amanhã você tem a possibilidade de ganhar. Amanhã você tem a possibilidade de ter a vitória. Então, o esporte, ele sempre pode te dar uma segunda oportunidade. Quando eu comecei, eu não imaginava que um dia eu ia estar trabalhando no profissional do Havaí. Nunca me passou isso pela cabeça. Mas com o tempo as coisas foram acontecendo de uma forma tal, e as coisas para mim aconteceram muito rápido, porque nós estamos em 2021. Eu estou te falando, eu comecei a me envolver com futebol em 2013. Para o futebol, é muito pouco tempo, é pouquíssimo tempo. As coisas, óbvio que eu não fiquei esperando as coisas acontecerem, eu corri atrás, sabe, eu fui me preparando, fui aprendendo, fui escutando, fui vendo como é que faz, como é que não faz, sabe? Dei a sorte de conviver com muita gente boa, convivi com alguns cacos, como a gente faz lá no sul, né? Convivi com alguma gente não tão boa, mas a maioria das pessoas com quem eu convivi foi de pessoas de boa índole, de bom caráter, que me passaram muito, me ensinaram muito. Sabe? E eu Ô, tive Assis, assim, a minha. sim, pode falar. Não pode terminar. Não, é assim, eu tive sempre o interesse de aprender, tenho o interesse sempre de aprender, de me qualificar, de melhorar, de, sabe, estudar. Até estava, o ano passado, quando eu entrei no Havaí, eu entrei no curso me matriculei no curso de massoterapia, e aí, agora com esse lance da pandemia aí, tive que trancar. E aí, justo
a equipe profissional me requisitou. E aí a equipe profissional te toma muito tempo, não tem como, né? Mas eu tenho sempre essa ânsia de estar me qualificando, me aprimorando, né? De aprender, sabe? Conhecimento é algo que ninguém te tira, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais preparo tu tiver, melhor, né? Com certeza, amigo, com certeza. A minha pergunta, por isso que eu até te interrompi, a minha pergunta realmente é falar de convivência. Como que é hoje a convivência com atletas renomados aí, famosos como Valdívia, Ralf, Pedro Castro, Edilson? Um ambiente maravilhoso deve ser, né? Ah, o ambiente é show, o ambiente do Avaí. O clube em si, como eu te falei, o clube em si, já há 4, 5 anos atrás, eu já ouvia, já tinha essas referências do Avaí, do clube, que o ambiente do clube realmente é excelente. E de fato, hoje eu posso falar porque eu estou lá dentro, eu sei. Eu trabalhei em vários clubes, eu trabalhei Figueirense, Tubarão, Metropolitano, Almirante Barroso, Curitibanos, esses outros projetos que eu tive envolvido. Então, eu posso falar que digo assim, ó, o Avaí, de todos os clubes que eu trabalhei até hoje, em termos de ambiente, é o melhor disparado, tá? E isso, Paulinho, ó, há muitos anos atrás, eu li uma entrevista, eu nem sonhava em me envolver com futebol, tá? E eu li uma entrevista do Dr. Marco Aurélio Cunha, tu deve lembrar, você deve saber quem que é o Dr. Marco Aurélio Médico do Cunha. São Paulo. Isso. O Dr. Marco Aurélio, ele trabalhou no Avaí e trabalhou no Figueirense. E eu li uma entrevista dele e ele falando, traçando um perfil dos dois clubes, né? E ele me falava exatamente isso. O Avaí é um clube que, na época até, as coisas não eram tão profissional como é hoje, né? E eu lembro claramente ele dizer, ó, o Avaí, as coisas é meio bagunçado, as coisas não funcionam como tem que funcionar. Só que o ambiente do clube, dos atletas que passa pelo clube, eles dão a vida pelo clube. Por quê? Por causa dessa relação, dessa coisa familiar que tem. E hoje eu estou lá dentro e eu vejo exatamente isso, Paulinho. Cara, o convívio com esses atletas. Ralf é uma das pessoas mais educadas que eu já conheci na minha vida. Um cara de uma humildade, de um profissionalismo, de uma simplicidade, cara. Sabe? Cara fora de série, fora de série. Valdívia também muito super na dele, um guri assim, show. Cara, até hoje eu tô com a equipe profissional desde julho do ano passado, julho do ano passado. Nós já estamos em 2021, né? Eu tô na mente ainda 2019. 2019 foi quando eu entrei no Havaí. Sim. Eu tô lá, eu tô com a equipe principal desde julho do ano passado. Até hoje eu nunca tive problema com nenhum atleta, com nenhum membro da comissão técnica. Mesmo no momento que infelizmente o campeonato esse ano para a gente não saiu como o esperado, né? Não tem sido como a gente pensava, mas ainda assim, cara, em nenhum momento isso influenciou o nosso ambiente de trabalho. O nosso ambiente, excelente, excelente. E eu posso falar porque eu tô fazendo tudo. Eu faço jogo, faço treino, faço viagem, faço concentração. Então eu tô direto com os caras, né? Então eu posso falar, até hoje, não, o relacionamento assim de todo mundo é o melhor possível, sabe? Nunca se deixou os resultados, nunca afetou o ambiente de trabalho em si. Muito legal, amigo, muito legal. Ô, Assis, e a minha última pergunta, você Mas que é já apadrinhado, poxa, se a última já, a gente tinha aqui assunto para fazer mais umas 3 horas de bate-papo, né? Eu verdade. sempre, em cada live, eu sempre organizo 10 perguntas, e já se passaram Sim. 9. Então, você que falou ali do carinho com o Sérgio Ramírez, que te ajudou, você que falou de Agnaldo Liz, você que falou do Adalto, do Sérgio Guerreiro. Eu vejo nas suas publicações que você ganhou um novo padrinho aí no clube, né? Uma pessoa que, a nível de Avaí, ele é um dos maiores ídolos com a camisa do Avaí, que é o Flávio Roberto. Fala um pouquinho do Flávio Roberto pra gente aí, Ah, Francisco. Flávio é uma pessoa fora de série, rapaz. O Flávio, o ano passado nós fomos para essa competição também, que eu já tinha ido em 2018 com o Figueirense, aí eu fui com o Avaí com o Sub-15 o ano passado, que é a Copa Votorantim, né? E o Flávio estava lá conosco, foi conosco. Era uma pessoa, sabe, espetacular. O Flávio de uma simplicidade. Pô, e o Flávio é um dos ídolos do Avaí, né, cara?
uma pessoa que o dia a dia com ele assim é um dia a dia leve, sabe? É um parceirão. É outra pessoa que eu jamais imaginei que um dia fosse conhecer e ter o privilégio de ter como amigo, sabe? Uma pessoa que, sabe aquelas pessoas que quando te abraça, tu sente assim, que é um abraço verdadeiro, sincero, né? Flávio sabe, não tem nem como descrever o Flávio. E ele é uma pessoa tão simples, rapaz. Tão simples, tão humilde. Não tem, eu acho que não tem quem não goste do Flávio. Se É tiver alguém que diga o que, a tiver alguém que nível fale que de não goste do Flávio, tá louco, né, cara? velho. Deve ser algum doente. Ô, Assis, e a nível de Avaí, o Marquinho, que é o ídolo mais da geração mais nova, mas antes do Marquinho, Sim, eu acho que a gente pode falar do Flávio Roberto junto com o Adil Heleno ali, no nível de, exatamente. né, de É, ídolos do Avaí, né? aquela geração de 88, né? Flávio Roberto, Adilson Heleno, Belmonte, que é outro Décio cara também Antônio, fora. Sim. O Décio Antônio eu não conheço, eu não tive o privilégio ainda de conhecê-lo, de conviver com ele. Mas Adilson, Belmonte, Flávio, o próprio Evandro, que faz parte da comissão técnica, né? Que é um dos ídolos também havaiano, né? O Marquinhos. Então são pessoas assim que. E aí é onde a gente aprende, Paulinho, que, cara, você pode ser tudo. Você pode ser um grande empresário, você pode ser uma estrela do rock, pode ser um artista de televisão. Cara, o que vai, o que vai conquistar as pessoas, o que vai ter a admiração das pessoas, é a tua maneira de ser, é o teu caráter, é a tua índole, é você como pessoa. Não é o posto que você ocupa, não é o status que você tem. É tu como ser humano. O que vai conquistar as pessoas é você como um indivíduo. E eu, felizmente, sabe, tem assim, ao longo da minha vida, eu fui assim, eu sou um cara muito privilegiado. Eu saí, cara, a minha família é uma família simples, família humilde. Meus pais, meu pai era analfabeto por completo, minha mãe semi-analfabeta. Eu, um filho mais velho de uma família de 9 irmãos, sabe? Saímos lá do interiorzão do Rio Grande do Sul, no meio da pobreza mesmo, cara. Cara, e a vida assim, comigo tem sido mas muito generosa, me proporcionou eu conheço desde lá das entranhas lá de Brasília, lá, o Congresso, o Senado Federal, tive o privilégio de já estar, até os interiorzão aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, sabe? Então a vida tem sido muito generosa comigo, tem sido muito bondosa. E sempre tive o privilégio de viver cercado de pessoas melhores do que eu, sabe? Em quem eu tive assim, o privilégio de me espelhar, de aprender, sabe? Então, eu tenho muito mais para agradecer do que para cobrar dessa vida, né? meu amigo Assis Ferreira da Silva, primeiro dizer que a gente faz 10 perguntas em média, justamente para não tirar muito tempo dos convidados, né? Porque a vida da gente é muito corrida, principalmente vocês que trabalham no meio do futebol. Quando não estão no campo, também o descanso é merecido, né? Mas eu queria muito, muito, do fundo do meu coração, te agradecer, porque a primeira hora que eu já falei contigo, vamos fazer uma live, vamos bater um papo, já aceitou na hora e dizer que pessoas igual a ti, a gente conversaria aqui durante 10 horas e teria assunto. Então, te desejar todo o sucesso do mundo aí na tua caminhada como massagista. Se Deus quiser, a gente vai ver tu sempre em voos maiores na tua carreira, porque tu é um cara merecedor, batalhador, que é das pessoas corretas do futebol. E eu me orgulho muito de ser teu amigo, tá bom, Terrinha? Muito obrigado aí pelo convite. Cara, primeiro dizer assim, Paulinho, agradecer a tua amizade, cara, pô, a gente conviveu muito pouco tempo, mas o pouco tempo que a gente conviveu lá no Figueirense, fez uma amizade assim que mesmo depois de que a gente tomou rumos diferentes, mas a amizade continuou. Então, agradecer, dizer tu, Mendão, Guga, sabe, são os caras assim que, apesar de toda a situação que a gente viveu lá, mas teve o lado bom também. Não foi só de coisas ruins, teve coisas boas, né? E te agradecer pelo convite, para mim, sabe, foi uma honra, eu até fiquei assim, surpreso, eu falei, cara, mas quem sou eu para fazer, para estar falando da minha vida, eu sou um cara tão simples, me acho tão comum, um indivíduo tão comum, cara, tá? Então, para mim, assim, foi uma honra, um prazer, um privilégio, e te digo, por mim, nós ficaríamos conversando aqui mais 2, 3 horas tranquilamente.
Com Estou à certeza. disposição. Estou sempre à disposição. Aqui, seja para a gente bater um papo, para a gente resenhar, para quando tu quiseres. É só dizer, assim, Terrinha, vamos bater um papo aí, vamos mentir um pouco para essa galera aí. Tá bom, meu amigo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live com a gente. Dizer para vocês que a nossa live fica gravada na página do Facebook Distrital TV e daqui a 15 minutos o nosso conteúdo já está disponível no YouTube. Então você consegue acessar a entrevista da sua Smart TV, do tablet, acessar lá no YouTube Distrital TV e já está disponível dentro de 15 minutos a entrevista com o Terrinha, com o Assis Ferreira da Silva. Terrinha, mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite para ti, meu amigo. Sucesso sempre. Paulinho, brigadão. Um excelente 2021 para ti, cara. Que tu possa realizar todos os teus sonhos aí. Aproveita bastante aí os pagos lusitanos aí, né, cara? Te digo, ó, eu ainda não tive o privilégio de conhecer a Europa, cara. Mas assim, ó, Europa é o berço da cultura mundial, cara. Então aproveita. Aproveita tudo que tu puder aprender aí, conhecer lugares, passear, conhecer gente. Isso é oportunidade que acho que é para poucos, tá? Então, meu irmão, um abração, foi um prazer poder falar contigo, tá? Sucesso e um 2021 aí cheio de realizações para ti. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus aí para você também. Forte abraço, Terrinha. Outro, tchau. Bem, pessoal, esse foi mais uma conversa do Resenha Distrital. Um papo agradável, um papo gostoso, com pessoas sinceras, as pessoas corretas que a gente conhece ali ao longo da bola. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Um forte abraço. E durante a próxima semana a gente tem novas entrevistas com pessoas que a gente conheceu ao longo da carreira do futebol e vamos sempre conversar para deixar você por dentro de como que funciona o mundo do futebol. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.